que será que nós vamos pela vida com um medo de ser rejeitados que é tão forte, tão grande, que nós somos capazes até de nos falsificar uma vida inteira, de viver uma vida medíocre, uma vida totalmente insignificante, somente porque nós quisemos agradar os outros pela vida inteira? Por que será todo esse medo de rejeição que nos atrapalha de viver uma vida plena? De onde que esse medo vem? Então vamos imaginar, quando nós somos crianças, como é que nós somos formatados? Nós somos formatados dessa forma. Nós precisamos nos adequar à cultura. E como é que nós vamos nos adequar? Então, por exemplo, vamos dizer que uma criança num dia de calor queira tirar toda a roupa. E de repente os pais pensam assim, puxa vida, uma pessoa pelada em casa não dá certo. E não fico pensando assim, é uma criança que está pelada. Pensam, é uma pessoa pelada dentro de casa. Então, fulaninho, vista a roupa, fulaninho, não fique com o bumbum de fora, fulaninho. E a criança então é obrigada a vestir a roupinha, a vestir a cuequinha, a calcinha, por quê? Porque senão os pais vão dizer, ela não merece respeito, é uma criança desobediente. Essa palavra que infelizmente poderia ser uma palavra boa se fosse usada nos contextos certos, mas não é usada nos contextos certos, né? Então, fulano é desobediente. O fulano só está sendo espontâneo, mas isso não é compreendido da maneira certa, não é? Não é explicado para a criança de uma maneira que não violente ela. Então você vai para o inferno, olha como é feio, você é feio. Não, em vez de falar fulaninho, não é legal, não é todo mundo que quer ver seu bumbum, vamos vestir a calcinha, vamos vestir a cuequinha. Dessa forma ficaria melhor, mas a criança é tratada como se ela estivesse cometendo um erro brutal. E ela vai se adaptando. Todos nós vamos nos adaptando a sermos aceitos sendo o quê? Bonitinhos. Nós nem sabemos qual é o padrão para sermos bonitinhos, mas nós vamos nos adaptando. Nós não queremos ser rejeitados. O ser humano, ele tem dentro dele um desejo muito grande de fazer parte. E é isso que é não ser rejeitado, ou seja, eu quero fazer parte, eu não quero estar fora. Nós somos seres naturalmente sociáveis, nós queremos essa comunicação com o meio, nós não queremos ser rejeitados. E qual a arma dos adultos contra nós? Qualquer coisa que nós fazemos errado, nós somos colocados então para escanteio, as pessoas fecham a cara para nós. Isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. Na adolescência, o que a adolescência deveria ser? A adolescência deveria ser uma síndrome normal, ou seja, aquele momento em que eu tenho um direito de mostrar a minha rebeldia, né? Porque eu estou treinando para ser adulto. E se eu simplesmente não tiver nenhuma rebeldia normal, eu simplesmente vou ser a cópia de alguém. O que acontece com a maioria, nós vamos nos falsificando, vamos nos transformando que nem camaleões para ver se a gente agrada aqui, se a gente agrada ali. E é assim que a gente vai crescendo, tentando agradar todo mundo. Então a maioria de nós crescemos adultos muito frustrados. Uma porcentagem imensa, é que a gente acaba não pensando sobre isso, porque parece tão normal já ser frustrado mesmo, e de repente a gente fica com a ilusão de que quem está longe não está tão frustrado assim, porque a gente vê as redes sociais e parece que está todo mundo tão feliz que de repente cada um no seu casulo fica pensando, sou eu que estou frustrado, não tem mais ninguém frustrado. Então cada um vai seguindo pensando que ele que é o frustrado, mas na verdade está todo mundo no mesmo barco e você não percebeu. Está todo mundo muito frustrado, a grande maioria, né? Existe uma minoria bem pequenininha mesmo dos que não estão frustrados. Então a adolescência deveria ser esse momento em que nós podemos exercitar essa nossa rebeldia para que nós não sejamos eternos frustrados. Então eu estou treinando nessa minha adolescência, estou treinando porque eu agora não sou mais criança, mas também não sou adulto, então eu me rebelo, ou seja, eu não quero ser uma cópia. Eu faço uma rebelião, uma revolução que é bastante saudável, porque ela está me fazendo treinar para eu ser um adulto, então, diferente. E o que tem de ser diferente? Nós somos muito punidos porque somos diferentes. Porque o adulto geralmente quer o quê? Uma cópia. Então, ele escolheu a profissão errada, ele não vai ganhar dinheiro, não vai ser um sucesso. Ele não vai mostrar que eu sou um sucesso através dele. Então, muitos pais e muitas mães querem, através dos filhos, mostrar que são um sucesso. Eu criei alguém de sucesso, eu sou um sucesso.
Infelizmente, não importa se o filho seja feliz de verdade, mas que seja um sucesso. Então, a adolescência não é uma fase bem vista por nós culturalmente. Nós abominamos, de certa forma, a adolescência e queremos que as pessoas todas se enquadrem dentro de uma caixinha, dentro de um papelzinho, para todo mundo ser igual e para todo mundo parecer também como todo mundo está querendo parecer. Então, vamos parecer um sucesso e está tudo bem. E assim, eu quero desmistificar uma coisa aqui. Uma porcentagem mínima de pessoas realmente são um sucesso. E geralmente quem é um sucesso não parece um sucesso. Porque são pessoas que vivem felizes sem mostrar muito para os outros. A felicidade verdadeira, ela não precisa ser colocada para todo mundo ver. São momentos que nós vivemos, momentos que nós podemos chamar de extraordinários, porque são muito ricos, mas que a gente não precisa colocar por aí, né, na mídia para todo mundo ver, nem nada. Felicidade verdadeira é assim, mas nós não somos treinados para isso. Então, nós vamos crescendo muito frustrados, porque fomos crianças frustradas, fomos adolescentes frustrados e nos tornamos adultos frustrados. E tá tudo bem, tá todo mundo frustrado, então um faz companhia para o outro nas suas frustrações e assim a gente vai levando a vida. Mas eu quero te dizer então o que seria essa questão de romper, se nós tivéssemos o direito, se nós nos dessemos o direito de romper e não precisássemos tanto sermos aceitos. Veja bem, então, quando crianças, imagina aqui comigo, vou simbolizar aqui através dos meus braços. Você é essa criança que se formatou para se ajustar ao que o adulto quer. Então, você é essa pessoa. Quando você se ajusta para se adaptar e para agradar o adulto, você cria uma persona. A palavra persona, ela significa aquela máscara que antigamente os atores usavam, né? Os atores não iam de cara limpa representar, mas eles usavam uma máscara que representava o papel que eles estavam ali apresentando. Então nós criamos uma persona, ou seja, uma personalidade. A nossa personalidade, por que a personalidade muda? Porque ela não é o nosso eu verdadeiro, ela é uma máscara que nós aprendemos a usar para agradar o adulto. Se nós conseguíssemos então ter uma adolescência satisfatória, ou seja, com uma rebeldia natural, satisfatória, muito legal, uma rebeldia saudável, então nós seríamos adultos que conseguiríamos desenvolver a nossa verdadeira identidade. Então veja bem, eu estou colocando aqui num tamanho diferente de propósito. A nossa personalidade, ou seja, a persona que nós formamos para agradar, não é o nosso eu verdadeiro. Nós temos um verdadeiro eu, que é a nossa essência. E essa verdadeira essência ninguém conhece, nem papai e mamãe, viu? Isso mesmo. Lucilene, o que você está falando? Você está dizendo que papai e mamãe não comandam a minha vida? Não tanto assim como a gente permite, porque as primeiras pessoas que nós queremos agradar são papai e mamãe. São as primeiras referências nossas. Então, nós constituímos uma persona aqui, principalmente por causa de papai e mamãe. Mamãe quer que eu seja bonitinho, bonitinha. Mamãe quer que eu seja comportadinho. Mamãe quer que eu coma direitinho. E papai quer que eu seja um sucesso. São os padrões sociais para aquilo que é ser homem, para aquilo que é ser mulher, para aquilo que é ser menina, para aquilo que é ser menino. E nós vamos tentando nos formatar ali, formando então essa nossa persona, que é uma identidade falsa. Quando nós temos a coragem de ultrapassar todos esses obstáculos, de ter tido essa formatação na infância e de sermos adolescentes capazes de nos rebelar de uma forma saudável para descobrir a nossa verdadeira identidade, nós seremos adultos que saberemos qual é a nossa verdadeira identidade e faremos muito pouco esforço para agradar o outro. Porque veja bem, eu estou o tempo todo lidando com pessoas. Eu recebo pessoas todos os dias. Por exemplo, um rapaz que é bonito, que não tem nada de estranho nem de errado, tá tudo bem com ele, mas ele simplesmente cismou na sua cabeça que ele não consegue conquistar as mulheres. E ele tem um padrão mental que ele fala assim: eu não dou sorte com mulher. Ele já taxou dessa maneira. Então ele fala assim, ó, eu como um caminhão
por causa de tal menina. Eu vou na casa dela a hora que ela não quer, ela me expulsa, ela não quer saber de mim. Olha só o detalhe. A menina não quer saber dele e ele está lá insistindo. E depois ele diz que foi rejeitado. Então, esse padrão de rejeição foi ele mesmo que criou, sabe por quê? Porque antes da moça rejeitá-lo, ele mesmo já se rejeitou sozinho. Então, na verdade, nós criamos um padrão para a nossa vida em que nós deixamos a nossa verdadeira natureza para correr atrás de agradar o outro. Nós criamos o tempo todo uma persona nova, ou seja, essa persona aqui é para agradar a futura namorada ou o futuro namorado. Essa persona aqui é para agradar a família. E nós vamos nos transformando. Em cada situação a gente põe uma máscara para agradar o outro. E quando eu pergunto para as pessoas, mas como seria você se você fosse você? As pessoas me dizem, sabe que eu nunca pensei nisso? Não é estranho que nós todos, a maioria de nós, anda pela vida, segue assim como fantasmas, sem uma identidade? Porque nós estamos o tempo todo... E aí as pessoas falam assim, em cada ambiente eu percebo que eu sou diferente. Quando eu vou na casa de fulano eu me sinto à vontade, quando eu vou na casa de Beltrano eu me sinto mal, me sinto preso. Eu vou criando várias identidades para ser uma pessoa em cada lugar e jamais descubro pela vida toda quem sou eu mesmo. Ah, porque eu tenho que ser bonzinho, eu ainda tenho aquela criança interna que necessita agradar o outro e que se esqueceu de si mesmo e de ser ele mesmo. A maioria de nós segue pela vida dessa forma. Crianças que fomos, então, criados para ter um padrão, que fomos violentados na nossa natureza para nos encaixarmos, porque não seria necessário essa violência, mas geralmente é assim. Na adolescência, quando nós tentamos a nossa rebeldia natural, os adultos fecham a cara para nós e nós, com medo da rejeição, voltamos tudo ao normal e tentamos agradar e nos tornamos adultos frustrados e assim o ciclo se vai adiante. Por quê? Se eu sou um adulto frustrado, eu faço isso com meu filho também e o ciclo se perpetua. Poucas pessoas têm tido a coragem de se tornarem então indivíduos realmente, ou seja, eu quero ser quem eu nasci para ser. E para isso eu preciso conquistar a minha verdadeira natureza. Quando eu conheço a minha verdadeira natureza, eu perco o medo de ser rejeitado. Por quê? Porque a minha verdadeira natureza vai apoiar a minha falsa natureza até que eu não precise mais usá-la. Então eu vou dizer, olha, você tem feito o melhor que você pode. Você tem sido uma pessoa boa, mas você pode ser esse gigante que tem aí. Vamos lá, vamos liberar, vamos crescer. E você vai dando apoio, você mesmo vai dando apoio para você mesmo. É confuso isso? Não, né? É simples. Você, a sua verdadeira natureza tendo sido descoberta, ela vai dar apoio. Sabe, quando você tem um sentimento de rejeição, você fala, epa, para lá. Essa pessoa está te rejeitando, mas é problema dela. Ela vai ficar sem você. É um problema dela. Né? Então, todo esse nosso complexo de rejeição, ela vai se perdendo, por quê? Porque eu tenho a mim mesmo primeiro como base. Olha que interessante, que fantástico. Isso pode ser muito libertador para nós. Quando você descobre que você mesmo pode ser uma companhia para você, imediatamente você começa a descobrir que você pode ficar sem as outras pessoas. Mas o milagre acontece justamente aí. Quando você pode ficar sem as outras pessoas, você se torna uma pessoa magnética. Você cria uma identidade tal, você se torna uma pessoa de tal maneira interessante que as pessoas vão querer estar com você. Esse é o segredo. Quando você pode estar sem as pessoas, elas vão querer estar com você. Então você jamais estará sozinho. Pode ser que nem todo mundo goste de você, mas eu vou te dizer uma coisa, solidão, ficar sozinho, você não precisa mais, porque haverá sempre pessoas que farão companhia para você. Elas vão desejar estar com você, simplesmente porque você é essa pessoa que está completa, compreendendo quem você é na sua verdadeira natureza. Quando você encontra esse ser em você, ou seja, essa verdadeira natureza, você está a salvo da rejeição. Esse seria o processo incrível e natural, então.
ser uma criança que tenha sido, então, né, sofrido abusos no sentido de se formatar, de criar uma persona, ter sido um adolescente que foi formatado também, que não teve a sua originalidade. Mas pelo menos quando adultos nós podemos ter essa consciência e retomar tudo isso. É assim que acontece com a maioria de nós. A maioria de nós não tem essa satisfação de ter adultos tão saudáveis assim, para não formatar tanto na infância nem na adolescência, mas quando adultos, através da consciência, nós podemos fazer isso por nós mesmos. Não é uma boa notícia? Em qualquer momento da sua vida, você pode resgatar a si mesmo, você pode ser esse apoio para a sua persona e pode, então, evitar todo esse complexo de rejeição. Eu espero ter sido simples nessa mensagem e essa mensagem é resposta a uma pergunta que me fizeram e eu quero que vocês mandem mais perguntas, eu quero ser uma aqui com você, participar aqui junto com você, que a gente forme uma equipe, sabe? Um trabalho conjunto aqui para crescermos juntos. É isso que eu desejo de todo o meu coração, tá bom? E eu peço a você também que compartilhe esse vídeo, se ele faz sentido para você, compartilhe. Permita que outras pessoas também conheçam esse conteúdo e cresçam através dele, tá bom? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e também acione o sininho para que você não perca nada, porque nós vamos crescer muito e você não pode perder nada.